Olá! Eu vou tirar esse óculos porque fica dando esse reflexo e é horroroso. Eu só pude gravar de noite hoje. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre os livros que eu tenho para estudo. E aí eu incorporo estudo de escrita e meio que estudo de marketing no meio, porque hoje você não dá para você ser autor, né? Só você estudar literatura, você tem que estudar um pouquinho de várias coisas. E aí eu botei alguns livros que eu tenho. A maioria dos meus livros são no Kindle. A maior parte dos meus livros de estudo eu tenho no Kindle, mas eu tenho muitos versão física, alguns que eu ganhei, alguns que eu comprei, enfim. Aí eu trouxe para mostrar a vocês. Os três dos mais antigos que eu acho que eu tenho, que foi da época que eu fazia letras na faculdade, são esses três livrinhos aqui, dessa série chamada Série Fundamentos. São livros bem fininhos, esses dois são pequenos, do tamanho da palma da minha mão, e esse é um pouquinho maior. Aí esse aqui fala da personagem, do enredo e tempo na narrativa. Eu li pra faculdade na época, tá? Não foi por causa da escrita, mas aí como eu já escrevia na época, uma coisa acabou servindo pra outra. Eu não lembro exatamente do que passa, né? Do que é que os livros falam. Obviamente tá no título deles, né? Sobre o que falam, mas assim, eu não lembro da sensação que eu tive ao ler os livros. Eu lembro que me foi útil em algum momento na minha trajetória como escritora. Na época eu estava rabiscando um livro com um amigo, que era o Sansara. E era um livro de ficção científica misturado com fantasia ali, e me ajudou muito a ler esses três livros. Outro que é da mesma época, mas não é da mesma coleção, é esse aqui, que é A Teoria do Romance. Aí nesse caso, sim, né, tem muito mais a ver com o que a gente estudava na faculdade, foi para uma matéria de teoria literária. Enfim, esse aqui foi de lá também, a mesma coisa. Ajudou naquela época, mas assim, não lembro exatamente o que, né, minha gente? Isso tem 15 anos. Não, tem menos de 15 anos, mas assim, tem muito tempo. Outro aqui tem mais de 15 anos, acabei de lembrar. Enfim, outro aqui, e esse aqui eu não gostei, é Como Escrever Diálogos. Esse aqui eu ganhei, esse livro, e aí ele fala muito superficialmente do que é que tem que ter, né? É meio que um roteiro de que o que é que tem que ter nos diálogos. Mas assim, às vezes a gente se prende tanto a essa parte teórica que não soa natural quando você faz. O que é que eu gosto de fazer em relação a diálogos é estudar diálogos de outros lugares, de outros livros, de filmes, de séries, e falar os meus diálogos mais sérios, né, mais pesados da história em tom alto, em voz alta, na frente do espelho com um gravador. Com um gravadorzinho, porque depois eu escuto o que eu falei e vejo se tem algum sentido, algum fundamento, tá? Então esse aqui pra mim foi, tipo, eu guardo porque eu guardo, mas assim, nem fedeu, nem cheirou, tá? Esse aqui é Para Ser Escritor, do Charles Kieff. Esse aqui eu comprei em uma Bienal do livro aqui em Maceió, acho que foi R$10 que eu paguei nele. Eu achei o livro mega confuso, tá? Ele tem coisas interessantes, principalmente falando um pouquinho sobre a trajetória de alguns escritores, né? Mas assim, eu achei mega confuso, ele não tem um condensado ali do que é que exatamente ele quer lhe dizer. Então eu acabei não gostando do livro por causa disso. Esse aqui é um clássicozinho dentro de teoria literária, né, de falar de literatura, enfim, que é a Arte de Ficção do Henry James, que eu ganhei de Guilherme, eu ganhei de um amigo meu, acho que presente de aniversário, se eu não me engano. E assim, temos que lembrar que foi escrito por Henry James, tá? Então tem uma coisa muito de época, é uma coisa antiga, nada moderna. Então, assim, serve pra você, pra quem já escreve, entendeu? Porque se você for começar antes de escrever a ler algo como isso aqui, vai embananar seu cérebro. Então não recomendo não, que se lê isso aqui antes não, tá? A Escrita dos Líderes. Esse aqui não fala de livros ficcionais, tá? Ele vai falar como era a estrutura, de fato, de como eram feitos alguns discursos da história, alguns famosos discursos da história. Ensina até coisas básicas, tipo como escrever um memorando, entendeu? Coisas que, assim, não tem nada a ver com a escrita. Mas todas as formas que você aprender a escrever, vai ser útil para você em algum momento. Então fica aí também a dica. Esse aí, saindo dessa ideia de teoria, né, de escrita, enfim. Esse aqui é o Marketing de Guerrilha. Esse aqui foi indicado, acho que pela Lilian LC, acho que é a Lília Cardoso o nome dela. Enfim, e eu comecei a ler um livro antigo, ele fala de marketing, de um conceito bem mais antigo, assim, de marketing. Mas eu adorei esse livro, eu não terminei de ler, eu acho que eu parei ele na 348, mais ou menos por aqui. Mas eu tava adorando o livro. Não tem aquela agilidade de marketing que a gente entende hoje, né? Em relação ao marketing, mas eu gosto muito dele.
A gente tem esse aqui, que é escrever ficção do Assis Brasil. Eu gosto, esse eu indico para quem não começou ainda, por exemplo, que ele vai falar casos, ele é professor, e aí ele vai falar casos de coisas que acontecia na sala de aula dele. Então essa coisa de você trazer a realidade para o livro, né, para o livro de não ficção, ajuda muito você a entender a ideia do que é aquele monte de páginas e páginas e páginas de teoria. Esse aqui, de como funciona a ficção do James Wood. Esse eu já não gostei tanto, ok? Apesar de ter tirado coisas incríveis desse livro, mas assim, não foi um livro que eu digo mudou minha vida como escritora, então assim, se tivesse que dizer, não, minha gente, comprem entre esse e esse, comprem qual, compro do Assis, tá? Com certeza o do Assis. Esse eu amo, é o Story. Esse aqui, ele vai falar sobre substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiros. Então, o foco dele é roteiro. Mas a maioria dos nossos livros, eles são roteirizados. Roteirizáveis também, tá? Então, se eles não são roteirizados, eles não têm aquela coisa meio de roteiro de cinema, eles podem virar um. Então, os meus livros, eu trabalho muito com essa questão do roteiro, né? Como se eu estivesse vendo uma cena, como se eu fosse uma câmera observando aquela cena. Então, como eu penso muito assim, eu escrevo assim. Eu sou uma consumidora absurda de filmes e séries. Então, é muito difícil eu ter um livro meu. Não, é impossível, não tem um livro meu que eu não olhe, que eu diga, essa cena foi inspirada nesse filme, nessa série. Então, como eu tenho essa cabeça muito de roteiro, né, de câmera acompanhando a história, de planos sequenciais que deixam você sem ar, eu adoro muito o estudo da teoria do cinema, esse livro pra mim foi perfeito. Sabe? Então, assim, se você é um escritor roteirista, né? Se você é um escritor que você se enxerga numa cena e você cria ritmos como se fosse um cinema, você cria ideias de cores como se você estivesse dentro de um cinema, como se você estivesse dentro de um filme do Shyamalan, entendeu? Então, assim, isso é para você. Esses aqui, eles não são nem de marketing, nem de escrita especificamente, mas eles me ajudaram muito no meu processo como escritora. Um deles é o Arte da Imperfeição, da Brené Brown. Eu tenho 2 livros dessa mulher, mas eu não sei onde é que tá o outro. E O Caminho do Artista, que eu acho que assim, que você for artista de qualquer ramo, você deveria ler isso aqui. Isso aqui é uma respirada pra sua inspiração, entendeu? Às vezes a gente bloqueia, o escritor tem muito bloqueio criativo, e isso aqui desbloqueia muito cada vez que eu pego pra ler. Então não é um livro que você senta e lê de uma vez, embora eu tenha feito isso e qualquer pessoa possa fazer. Mas é um livro pra você retornar várias vezes. Ai, meu Deus, tô num bloqueio criativo, o que é que eu faço? Velho, vem pra cá e lê um dos capítulos do livro o nome da autora? Da Júlia, que, olha, garanto que funciona. Esse aqui eu li em doses homeopáticas, que é o Conversas com Escritores, que é essa entrevistadora que faz entrevistas com vários escritores, alguns mais hypados, né, mais famosinhos, alguns nem tanto. Por exemplo, o Vargas Llosa tá aqui, o Amos Oz tá aqui, John Le Carré tá aqui, não sei se pronuncia assim, mas eu pronuncio, então ele tá aqui. Então tem alguns autores que são mais conhecidos e alguns que não. E aí ela faz uma série de perguntas, né? Não são as mesmas, obviamente, para cada escritor, mas ela contextualiza muito dentro dos livros deles, né? Que eu achei isso aqui incrível. Como eu disse, eu sempre prefiro quando a gente lê um livro com as experiências de quem está escrevendo. Seja um escritor, seja um professor, enfim, com a experiência da pessoa. Esse aqui é um deleite. Esse aqui eu recomendo para todo mundo ler. É Manual de Persuasão do FBI. Esse aqui foi uma indicação, eu não vou lembrar de quem, mas foi uma indicação também de uma pessoa que também trabalha com literatura. Eu acho que ela é editora de uma ela faz edição de uma editora. E ela me indicou esse aqui e eu sou apaixonada nesse livro. Ele vai contar desse cara que ele trabalhava no FBI e como eles faziam para descobrir coisas sobre as pessoas nos interrogatórios. As pessoas estavam mentindo, como é que elas sabiam? O que eram os gestos das pessoas, né? O fato de você se coçar quer dizer alguma coisa. O fato de você piscar muito o olho quer dizer alguma coisa. O fato de você não olhar nos olhos de alguém quer dizer alguma coisa. Então, é essa coisa gestual que a pessoa tem que o autor aqui transforma em um material incrível para autores. Não é a proposta, ele não escreveu isso aqui, ó. Ex-agente do FBI revela os segredos da polícia secreta americana para identificar mentiras, influenciar, atrair e conquistar as pessoas. A ideia dele não tem nada a ver com escrita. No entanto, a gente que é escritor tem aquela coisa do mostre, não conte. Então, é legal quando, em vez de você dizer ele fez isso por isso,
você coloque um gesto que já revele para o leitor que ele está sentindo aquilo ali, entendeu? Então isso aqui para mim foi uma aula, é outro livro que eu releio com muita frequência, eu amo esse livro. Outro, e esse aqui é de marketing, é o Knockout, é esse aqui, é do Gary Vaynerchuk, eu não sei falar o nome desse aqui. Então, eu gosto muito desse livro, esse livro é muito mais moderno, entendeu? E ele vai falar muito sobre como era feito marketing antigamente, como é feito marketing hoje em dia, como é muito mais acelerado, como é diferente as propostas, as mídias, como é diferente o jeito de você fazer marketing. Ele mostra muitos exemplos de como é que se vendia um remédio antigamente, como se vende um remédio hoje em dia. E eu achei incrível nesse livro. Eu só não gosto muito dele porque ele tem esse formato aqui, ó. Eles são essas colunas assim, e isso, não sei, tornava a leitura muito cansativa pra mim. Então eu achei que seria melhor que a editora tivesse aumentado a quantidade de páginas, mas ter colocado as linhas inteiras, que eu teria achado menos cansativo. Mas ele dá vários exemplos, tem várias imagens mostrando diversas coisas, como era que o marketing funcionava antes, como é que você faz para criar esses knockouts, né, para segurar aquela pessoa em uma chamada única. Tem muito a ver com copy, tá? Enfim. Esse aqui foi a indicação da Karina Haidt. É o Clube de Escrita da Jane Austen. Então é um livrinho que vai falar como é que a Jane Austen, respondendo cartas, sabe, de pessoas que queriam escrever. Então ela dava as dicas dela, de uma sobrinha que queria ser escritora, e mandava um trecho do livro para ela ler. Ela lia e dava várias dicas de como é que pode melhorar aquele texto. Então é um livrinho também para você ler em doses homeopáticas, sabe? Eu acho que eu li uns 4 ou 5 capítulos dele. Livros assim que não são de ficção, né? Você lê muito devagar, porque você não tá ali pra ler só, né? Enfim. Aí a gente tem aqui Transformando Palavras em Dinheiro, do Ícaro de Carvalho, que é este livro. O Ícaro de Carvalho é super famoso aqui, né? Dentro da proposta dele. Ele faz umas copies, trabalha com copies incrível. Só que eu achei o livro muito extensão de linguiça. Para falar a verdade, não tem nada nesse livro. Eu li o livro todo, já de 170 páginas, que eu já tinha visto em algum lugar muito mais fácil, mais barato, né? Porque eu não paguei, né? Mas enfim, tá aqui também. Um que eu amo e revisito com frequência, eu acho que todo ser humano deveria fazer isso, é Os Segredos da Mente Milionária, que é esse livrinho aqui. Eu tenho na versão de capa dura, mas existe esse livrinho na versão de capa normal, tá? E o meu é todo marcado. E então, aí o meu é todo marcado, porque eu tirei coisas incríveis daqui, são ensinamentos que você esquece se você não estiver relendo, entendeu? A ideia dele é que se você pensa de um jeito milionário, você vira, tá? Que a força do pensamento da gente é muito importante e a gente se sabota numa frequência absurda. Eu sou uma autossabotadora. Muito, tipo, absurdamente. Então, tanto eu tirei lições disso aqui para cuidar do meu bolso, né, das minhas finanças, como do meu emocional, do meu mental. Que eu sou uma autora que me saboto com muita frequência, de dizer, caramba, faço as mesmas coisas que todo mundo e eu empaco. Eu não vou dizer a vocês que depois que vocês leem, vocês não vão ter momentos desses. Vocês vão continuar tendo porque é normal. Mas depois quando eu tenho um momento desse, que eu leio um trecho disso aqui, eu digo, se eu não pensar que eu vou pra frente, eu não vou. Porque a cabeça da gente é o nosso abre portas, sabe? E o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, e o meu predileto de longe aqui, é o Sobre Escrita, do Stephen King. Não é segredo o quanto eu amo esse cara, o quanto eu amo o que esse cara faz com a literatura, o quanto eu tiro de ensinamento, de aprendizado, lendo um livro de ficção desse homem. E esse livro pra mim foi uma escola, tá? É um livro também que é todo marcado, eu revisito com muita frequência. Eu tenho os quotes que eu separei desse livro impresso, sabe? Colado aqui na minha parede de inspiração, porque são inspirações. Até hoje, eu tenho muito cuidado na hora de escrever advérbios, porque eu lembro do Stephen King falando que escrever advérbio é uma porcaria. Um negócio de que escritor preguiçoso, sabe? Que advérbio é só pra quando você não tem jeito mesmo. Então, também ganhei de uma amiga, acabei de ver a dedicatória dele aqui. É uma escola, tá? Então, assim, é o que eu mais indico quando se trata de escrita. Porque, por conta daquilo que eu disse a vocês, você entra muito mais na sua cabeça quando você lê experiências das pessoas, tá? E o Stephen King é uma pessoa muito famosa, então, e que eu já era muito apaixonada desde que era adolescente. Então, eu tô lendo experiências de uma pessoa que eu já sou fã. Então, pra mim foi muito importante, né? Pra mim foi muito abrir portas, isso aqui também.
E tanto ele fala sobre os processos dele de trabalho, né, como ele fala de momentos da vida dele que de alguma forma influenciou o processo de escrita dele. Então esse aqui é maravilhoso, recomendo pra caramba esse livro. Então é isso, os do Kindle eu não vou mostrar pra vocês hoje, porque são muitos, esse vídeo já está longo, mas eu vou ficar devendo mostrar todos os livros de estudo que eu tenho no Kindle, tá? Espero que tenha influenciado vocês. Eu vou deixar aqui no box de descrição desse vídeo todos os nomes desses livros que eu mostrei. E vou deixar os links também de onde é que tem na Amazon, tá? Se tem desses livros na Amazon, porque daí vocês podem olhar, ir lá, dar uma olhadinha, preço, ficar sempre de olho nos preços, ok? É isso aí. Qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem deixar um comentário que eu respondo sobre qualquer dúvida em relação a esses livros. Até a próxima.